Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog. Ontem eu lancei um vídeo falando sobre gênero, explicando o básico do básico. Olha gente, sexo é uma coisa, gênero é outra. Tem uma certa conversa ali, mas não é essa coisa determinista que muita gente parece que é. Mostrei exemplos históricos do século XIX, para ninguém dizer que eu tô falando de coisa atual demais. Dia 18 de março, eu tô gravando isso aqui 19. 18 de março aconteceu uma coisa que aparentemente vocês precisam sim ouvir sobre ideologia de gênero e o que isso é de verdade. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo. Pois é, galera, no vídeo passado nós falamos sobre gênero. Eu expliquei um pouquinho sobre a ideia, falei da história da Sojourner, falei da história da escrava Murata, e eu expliquei basicamente que gênero é uma coisa que é diferente de sexo, é resultado de relações sociais. E deixei aqui um conceito da historiadora Joan Scott. E quando eu digo a gente entende, eu quero dizer seres humanos, tá? Eu não estou falando somente antropólogos, sociólogos, não, porque isso aqui, essa ideia de gênero, é uma coisa que todo mundo faz, tá? Como eu quis demonstrar no vídeo de ontem, lancei o vídeo dia 18, né? No próprio dia 17, no próprio dia 18 já teve gente querendo, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, vamos falar disso. Então, só para vocês saberem que isso já foi explicado. Se você quer uma explicação mais detida, o vídeo passado, eu vou deixar aqui uma bolinha também, descrição, aquela coisa toda. Vocês também são bem-vindos para ir no meu canal e se inscrever, tá? Caso você não esteja inscrito. Falei com vocês, olha gente, eu quero falar sobre isso aqui. Então vamos falar sobre ideologia de gênero. Eu já vou explicar uma coisinha rápida aqui para vocês, aqui comigo. Ideologia de gênero não é um conceito tipo materialismo histórico genético, ação social, fato social. A gente vai falar aqui dele, eu vou explicar de onde veio essa historinha e vocês vão perceber por que ninguém que sabe do que está falando realmente liga muito para essa história de ideologia de gênero. Ideologia de gênero, o conceito, tá? De ideologia de gênero. Então, eu botei aqui uma pequena historinha do conceito, tá? Vou até baixar um pouquinho a minha câmera aqui, pronto. Ideologia de gênero, ela faz a sua primeira aparição num documento da Igreja Católica, tá? Que se chama lá Ideologia de Gênero, seus perigos e alcances, né? Que de 98. Esse documento assinado pelo Monsenhor Oscar Azamor Revoedo, ele é uma resposta, vamos dizer assim, tá? A articulações que estavam ocorrendo na ONU em preparação para o que a gente chama de Rio 92, tá? Os anos 90 na ONU foram muita coisa aconteceu, essa aqui de verdade. E isso aqui em 98, já em 99 teve uma conferência de Pequim sobre essas questões de gênero. Então você pode perceber como essas coisas estão conversando uma com a outra. A partir de 2011, a gente tem uma série de eventos organizados no Congresso Nacional para discutir políticas educacionais. Tá? Olha o salto, 98 para 2011. Aí para discutir políticas educacionais no contexto da tramitação do Plano Nacional de Educação. Pausa. Plano Nacional de Educação é uma coisa que a gente de vez em quando, enquanto país, tem que discutir 10 em 10 anos. A ideia é que o país vai sentar e vai... Ó, galera, vamos fazer isso aqui com a educação. Pá! Isso é o Plano Nacional de Educação. Eu digo a ideia é porque o nosso país, infelizmente, tem uma péssima ideia, um péssimo costume de levar a política de Estado com E maiúsculo como se fosse política de governo, né? Então troca o partido do cara que tá no poder e todo mundo quer desfazer tudo que o cara fez. Infelizmente é isso. Não vou falar mais disso agora, mas a gente sabe que isso é verdade, né? Então, em 2014, nós estávamos discutindo o Plano Nacional de Educação. Nesse contexto que esse sintagma de ideologia de gênero passa a ser mobilizado de uma maneira mais recorrente. Robson, mas o que é sintagma? Nossa, essa palavra é meio familiar. Então, ela é familiar porque ela é emprestada da linguística, tá? E pra gente aqui, falando aqui, história, sociologia, política brasileira. Pra gente, essa palavra vai significar o quê? O que é o sintagma? É a unidade de significado, tá? O menor é o átomo de significado que guarda entre si uma relação de ordem e dependência.
É uma ideia que dá sentido para a ação, para o discurso social. É tipo direitos humanos. O cara pode fazer um monte de coisas, boas e ruins, mas ele vai sempre dizer que, gente, eu estou fazendo isso por causa de direitos humanos. Isso é sintagma, beleza? Aqui no Brasil, voltando aqui para a historinha, a primeira menção ao termo ideologia de gênero, presta atenção aqui embaixo, em PLs, né, projeto de lei, na Câmara, foi em 2018, tá? E aqui tem referência, Teixeira e Biroli. Eu preciso, então, ou seja, você já está percebendo aqui que não é um conceito que nasce de um estudo, que nasce de, eu fui lá em lugar tal e observei a realidade, ou então, não, eu estudei um bocado de coisa. Não. É um conceito que nasce de uma movimentação política conservadora, e eu estou falando conservador no sentido de oposto ao liberal, naquele sentido mais antigo da palavra conservador, tá? Uma mobilização conservadora, tanto que a Igreja Católica, que começou com essa história nos anos 90, né? Mostrei aqui para vocês. E é por causa dessa mobilização política que a gente pode falar com bastante tranquilidade, tá? Que ideologia de gênero é uma arma de combate político. Eu nem troquei a imagem aqui, até esqueci, deixei assim mesmo, para vocês verem como essa história está me incomodando. Arma de combate político, direita e esquerda. Toda vez que você vê alguém falando ideologia de gênero, que nós temos que combater a ideologia de gênero, pode prestar atenção. Nunca você vai ver um cientista e tal falando disso como... Não, você sempre vai ver alguém colocando isso num discurso de ataque, nós e eles e tal. Você sempre vai ver desse jeito. Por quê? Ideologia de gênero é algo constituído por atores sociais diversos, tá? Majoritariamente a direita conservadora e ou reacionária, como eu já mostrei aqui. Lembrando, conservador é uma coisa, reacionário é outra coisa. O antigo combate ao comunismo parece ter se convertido na última década em uma luta contra a esquerda latino-americana, tá? Algumas vezes ela é identificada com Chaves, com castrismo, né? Volta para Cuba, vai para Venezuela, essas coisas. E uma referência que une Cuba e Venezuela como contra-exemplos a ser evitados, tá? Aqui a referência Miskolci e Campana, um artigo de 2017. Que a ideia, inclusive aquela coisa de vai para Cuba, vai para não sei o que, também entra aqui, tá? Eu só quero deixar uma outra coisa para vocês antes da gente terminar esse vídeo, que é uma coisa muito importante, que é o seguinte. Não é porque algo é uma construção social que não é uma coisa real. E por que eu estou dizendo tudo isso, Robson? Por que você quer dizer com tudo isso? Esse é o exemplo que me levou a fazer esse vídeo. 2 exemplos, mesmo dia. A deputada estadual Fabiana Bolsonaro, do PL de São Paulo, que aliás a Fabiana Bolsonaro não é parente do Jair, nem do Flávio, nem de nada, tá? Até onde a gente sabe, a não ser que ela esteja escondendo esses papéis, ela se chamou assim de Fabiana Bolsonaro na urna, as pessoas votaram nela, mas ela não é parente nem nada dos Bolsonaros, tá? Ou seja, ela literalmente usou um nome social. Sinta a ironia aí. Fabiana Bolsonaro pinta o corpo com uma maquiagem marrom, que ela fez um discurso, estava fazendo um discurso, ela começou a se pintar com essa maquiagem. Existe o vídeo por aí, não vou passar, não vou dar palco para essa mulher. Numa alusão negativa à recente nomeação da Erika Hilton, né, que é do pessoal também de São Paulo, à presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher do Congresso, tá? Ela faz isso. No mesmíssimo dia, a Câmara Municipal aprovou em primeiro turno a mudança de nome da rua Peixoto Gomide para o nome da filha, Sofia Gomide. Tá? Visto que o ex-senador Peixoto, que é esse Peixoto Gomide, né, que é o cara homenageado pela rua, ele assassinou a própria filha em 1906, porque ele não aceitou o casamento da filha com uma pessoa lá, com um homem que ele não queria que casasse com uma pessoa. Então ele foi, matou a filha e logo em seguida tirou a própria vida. Essa é a história, tá? Eu achei muito interessante isso aqui, colocar esses 2 exemplos lado a lado, porque são 2 exemplos de exatamente a mesma coisa, tá? 2 exemplos aqui de 2 campos políticos diferentes,
mostrando exatamente a mesma coisa, que é o quê? O uso de símbolos para gente poder falar de política, tá? E por que que eu tô falando especificamente dessa questão de símbolos? Deixa eu tirar essa coisa aqui. E eu vou mostrar para vocês de novo uma coisa que eu já mostrei antes, que é uma citação que eu usei no vídeo do Nicolas. Não lembra do Nicolas Ferreira, quando ele fez aquela caminhada para Brasília? Que o raio bateu lá e teve gente que se machucou gravemente porque ele insistiu em fazer o evento apesar dos avisos da Defesa Civil? Pois é. Naquele evento eu falei da construção do carisma. Tá aqui, ó. Tais figuras políticas carismáticas atuam no cenário social de maneira emblemática. Reproduzem e carregam os símbolos de autoridade política. E esses símbolos exigem uma estrutura cultural para definir. Não basta carregar uma cruz, você precisa estar no lugar onde as pessoas vejam a cruz como um símbolo do cristianismo. Agora me diga, isso aqui não é literalmente o uso de símbolos reconhecidos por um grupo para fazer um ponto político? Sociologia, antropologia, ciência política, é isso. É você olhar para sua realidade e reconhecer essas coisas. Não é você tem que concordar comigo. É reconhecer a realidade de que gênero não é atrelado a sexo e de que não basta se maquiar para ser negro. Ok? Todo mundo bem? Eu posso terminar o vídeo aqui? Vou terminar o vídeo aqui. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelos likes, pelos views, por tudo, tá? Aqui embaixo vocês estão vendo um e-mail, é o meu e-mail de contato, socio.hobby@gmail.com. Também é o meu Pix, qualquer quantia que você puder mandar, R$1, R$2, R$5, Deus tocar no teu coração, mandar 100, mandar 200, também tô aceitando. Primeira coisa que eu quero fazer é comprar um microfone decente. Vocês estão ouvindo que esse microfone aqui de vez em quando dá umas problemas, tá? Eu tenho uma mesa aqui, mas ela não tá trabalhando muito bem com o computador que eu tenho. Não sei se é uma questão de aterramento, se é uma outra coisa, vou deixar vocês avisando. E no mais é isso, tá, gente? Muito obrigado de verdade. Eu deixo-vos um abraço, um beijo. Até a próxima. Robson Lima desligando. Tchau, tchau.